Políticos e parentes até o 2º grau podem ser proibidos de ocupar cargos em concessionárias de serviços públicos. Secretários de segurança querem mais dinheiro para combater a violência no país onde ocorreram 50 mil estupros e 50 mil homicídios em um ano. Relator do novo Código Penal defende punições mais severas para atos de vandalismo. Um satélite brasileiro, rede de fibra ótica e cabos submarinos, estratégias do governo para dificultar a espionagem digital e uma proposta para incentivar os médicos a trabalhar no interior do país. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O plenário retomou hoje a votação do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar as emendas individuais de deputados e senadores. Depois de 4 horas de debates, faltou decidir o último destaque apresentado ao texto. A proposta do PSDB aumenta de 15% para 18% o repasse da União para a área da saúde. A sessão começou com uma batalha regimental. O senador Pedro Taques apresentou uma questão de ordem para que os destaques apresentados ao texto fossem aprovados um por um. Se qualquer proposição puder ser votada em globo por uma suposta omissão do regimento, o que impediria de votar PECs em globo? O que impediria isso? Projetos de lei em globo, medidas provisórias em globo. E é a morte do processo legislativo. Eu não acredito que essa casa vai votar em globo emendas à Constituição que uma não tem nada a ver com a outra. Mas isso é impossível, senhor presidente. Nós somos várias emendas constitucionais, elas são da maior importância. Agora, eu posso ser a favor de uma e sou contrário à outra. Agora, sou obrigado ou votar a favor de tudo ou votar contra tudo. Isso não existe. O relator da PEC foi contra. Ele queria que os destaques fossem decididos em bloco, com apenas uma votação nominal. A instância maior desta casa é exatamente o plenário de nossa instituição, que é o plenário do Senado. Com a unanimidade do plenário do dia de ontem e com a unanimidade dos líderes, Vossa Excelência encaminhou a votação de acordo com a vontade do plenário. Sem acordo, a questão foi decidida no voto e a maioria resolveu analisar os requerimentos de destaque separadamente. Está, portanto, rejeitado o requerimento que pede votação em globo. A maior parte dos destaques era para aumentar o dinheiro que a União aplica na saúde. O texto principal, aprovado na última terça-feira, previa o repasse de 15% da receita líquida até 2018. Mas alguns senadores, inclusive da base aliada do governo, queriam mais. Na nossa proposta, nós estamos propondo para 2014, já 15% em 2014. Porque 13% o governo praticamente gastou o ano passado. Essa proposta que eu estou apresentando, ela pretende tão somente antecipar de 2018 para 2017 o atingimento dos 15% da receita corrente líquida para a área da saúde. Para o líder do governo no Congresso, o orçamento não suporta mais do que 15%. Mais 64 bilhões e 200 milhões de reais para a saúde sobre as regras que vem da emenda 29. Estamos fazendo isso, senhor presidente, sem criar nenhum imposto novo. Depois de 4 horas de debate e por falta de quórum, o plenário decidiu adiar a votação da última emenda à PEC do orçamento impositivo. É uma proposta do PSDB que amplia para 18% o repasse da União para a saúde até 2017. A emenda volta à pauta do plenário na próxima terça-feira. A PEC do orçamento impositivo também obriga o governo a executar as emendas individuais, despesas incluídas pelos parlamentares no Orçamento Geral da União. Em 2013, cada senador e deputado indicou 15 milhões de reais em emendas. Elas agora ficam limitadas a 1,2% da receita corrente líquida da União. Isso representa 8 bilhões de reais, cerca de 13 milhões e 600 mil por parlamentar.
e metade do dinheiro vai obrigatoriamente para a área da saúde. A saúde pública também foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça, mas lá o tema foram medidas para levar e manter médicos no interior do país. O colegiado aprovou uma proposta para permitir que o SUS contrate os profissionais de saúde por meio de consórcios públicos. Dados do Conselho Federal de Medicina de 2010 mostram que o Brasil tem um médico para cada 578 habitantes. A situação é ainda pior em cidades do interior e nas regiões norte e nordeste do país. Em Roraima, por exemplo, há um médico para cada 10.300 habitantes. Pela proposta, os médicos contratados vão começar a carreira exatamente nas cidades do interior do país e terão que atuar prioritariamente na atenção básica à saúde. O consórcio será uma fundação pública coordenada pela União com a adesão dos estados. Os municípios que quiserem participar poderão fazer convênio com esse consórcio. Os médicos serão contratados pela CLT e poderão receber aumento ou mudar de local de trabalho de acordo com a avaliação de desempenho. Ele poderá avançar, inclusive de município para município e até de estado para estado, já que é uma carreira nacional. A proposta, que será analisada agora em plenário, deverá dar sequência ao programa Mais Médicos, que tem prazo previsto de 3 anos. Oferecemos ao Brasil o primeiro passo com o Mais Médicos. Acho que o segundo passo importante é garantir a tranquilidade na formação desses médicos, na construção de uma carreira que possa dar estabilidade e possa lhe dar incentivo, possa oferecer, aí sim, uma hegemônica distribuição geográfica desses profissionais, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Estados e municípios cobram do governo federal mais dinheiro para o combate ao crime e pedem ao Congresso a aprovação de propostas com a garantia de mais recursos para a segurança. Um relatório divulgado pelo Ministério da Justiça esta semana mostrou que em 2012 o Brasil teve mais de 50 mil casos de estupro e quase o mesmo número de homicídios dolosos quando há intenção de matar. O debate no Senado foi na comissão especial que discute o financiamento da segurança pública. Falta dinheiro, de acordo com os secretários estaduais de segurança pública. Eles cobraram mais investimentos do governo federal no setor. Este ano, a União vai destinar quase 8 bilhões de reais para a segurança, mas só o estado de São Paulo vai investir mais do que o dobro desse valor, 17 bilhões e meio. É preciso que haja uma participação maior do governo federal ou com receitas que sejam destinadas para isso, ou efetivamente nas parcerias que nós já temos, de modo que a Polícia Federal possa atuar de maneira mais intensa conosco. Será que o problema de segurança pública é volume de recurso ou embute aí também uma certa competência que temos que ter, como em toda a área de governo? Os estados também reclamam do contingenciamento de recursos da segurança. Nos últimos anos, o governo tem bloqueado parte do orçamento federal para pagar a dívida pública. Não basta só criar um fundo e depois não alimentar esse fundo, não criar as condições para que haja o financiamento efetivo da segurança pública e as fontes. O Fundo Nacional de Segurança Pública não conta com recursos protegidos do ponto de vista da execução. A alocação é feita até com alocação satisfatória, mas na execução ele compete com as demais políticas, sobretudo do Ministério da Justiça. Os secretários estaduais pediram a ajuda do governo federal no combate ao tráfico de drogas e de armas e a cooperação dos municípios para enfrentar os desafios da segurança pública. Mas a representante das prefeituras também reclamou da falta de dinheiro. Esse trabalho de cooperação é muito válido, sim, eu acho que tem que ser feito, os municípios têm que participar, mas não com mais esse encargo financeiro que eles não podem suportar. É fundamental definir melhor na Constituição o papel de cada ente público na prestação de serviço de segurança pública, e é fundamental que a gente sacramente a integração desses entes na prestação desse serviço de segurança pública. Não é possível permitir que não haja uma integração entre a União, os estados e o próprio município, simplesmente por divergências políticas.
Os convidados também citaram as propostas prioritárias para o setor que tramitam na Câmara e no Senado. A PEC 300, que garante o piso salarial de policiais e bombeiros militares. A PEC 24, que cria um fundo para a segurança pública com recursos que não podem ser bloqueados. A PEC 26, que prevê investimento mínimo para a área e a capacitação de servidores de segurança pública. E a PEC 60, que impede o contingenciamento de dinheiro para o setor. Ao todo, a comissão já identificou 44 propostas de lei para serem analisadas. Essa comissão é opinativa. Ela vai conceituar um plano, um pacto nacional pela segurança pública no Brasil. Esse é o nosso trabalho e, a partir da evolução desse trabalho, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar as matérias, especialmente os projetos de lei do Senado e da Câmara e as propostas de emenda constitucional. O relator do novo Código Penal vai incluir no texto que tramita no Senado punições mais severas para atos de vandalismo. A medida deve atender a uma reivindicação de alguns secretários de segurança. O secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que o estado já identificou 150 suspeitos de integrar o grupo Black Blocs, autor de atos de vandalismo nas manifestações. Já o relatório da Polícia Federal, feito com informações coletadas nos protestos e nas redes sociais, cita 130 nomes, além de ligações com grupos internacionais e a convocação simultânea de atos em diversas capitais brasileiras. Dados que serão discutidos nesta quinta-feira, numa reunião das polícias de São Paulo e do Rio, com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Eles também vão definir estratégias para combater o vandalismo nas manifestações. O secretário defende o aumento da pena para o dano ao patrimônio, que hoje pode chegar a 3 anos de prisão e multa. É preciso repensar esta pena que está aí do dano qualificado para equipamentos públicos, para danos advindos de manifestações públicas, porque um dos propósitos da lei penal é exatamente de inibir e prevenir e dissuadir a pessoa da prática do crime. No projeto do novo Código Penal, nós vamos aumentar a pena, sim, dos crimes de dano ao patrimônio público. Nós temos que entender que as manifestações são legítimas. Agora, o que não é legítimo é você ofender a integridade de pessoas, ofender o patrimônio público. Segurança na internet. Especialistas em defesa cibernética explicaram aos senadores da Comissão de Infraestrutura as estratégias do governo para dificultar a espionagem digital. Quando o assunto é segurança cibernética, o Brasil é considerado um país vulnerável. As redes de empresas estatais brasileiras, por exemplo, sofrem pelo menos 2.000 ataques virtuais por hora. As vulnerabilidades existentes no espaço cibernético brasileiro advêm de causas diversas. A principal delas é decorrente da dependência tecnológica em relação a países com alto grau de desenvolvimento na área de tecnologia da informação e comunicações e dificilmente será superada em curto prazo. O Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010, traz ações para reforçar a segurança cibernética no país. Segundo o representante do Ministério das Comunicações, as denúncias de espionagem por parte da Agência de Segurança norte-americana aceleraram esse trabalho. Temos construído a rede ótica da Telebrás, é uma rede que hoje já tem potencial para cobrir mais de 2.000 cidades brasileiras. Estamos no processo de concluir o contrato de construção de um satélite brasileiro. Também temos trabalhado na construção de um anel óptico sul-americano. Tá? Que é para fazer conexões bilaterais com os nossos países, com os países que fazem fronteiras com o Brasil. E por fim, estamos trabalhando em projetos de cabos submarinos com o continente africano e com o continente europeu. O representante da Presidência da República defende que o Brasil passe a criptografar as informações consideradas estratégicas para o país e centralize as ações de segurança. A gente tem normas, tem regras, tem maneira de trabalhar. O que é preciso é que a gente tenha um comando único. Eu imagino que se a gente tiver um comando único dentro de cada poder, tá, a gente vai ter uma visão um pouco mais holística desse assunto e poder trabalhar no sentido só. Temos que tratar essa questão da espionagem do ponto de vista de que isso faz mal para o nosso povo, faz mal para o cidadão brasileiro, porque está levando embora as nossas riquezas de forma direta e indireta. Políticos com mandato e parentes
podem ser proibidos de ocupar cargos de comando em concessionárias de serviços públicos. É o caso de empresas de telefonia e de energia elétrica. A Comissão de Constituição e Justiça confirmou hoje que o impedimento deve valer até os parentes de segundo grau, o que inclui pais, filhos, irmãos, avós, cunhados e netos. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça começou a analisar as mudanças feitas pela Câmara na mini-reforma eleitoral. De acordo com os senadores, o texto deve ser alterado novamente. A mini-reforma eleitoral pretende diminuir o custo das campanhas. O projeto proíbe, por exemplo, a propaganda com placas, cartazes e pinturas em imóveis particulares. Também há limitações para a contratação direta ou terceirizada de cabos eleitorais. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados fez várias alterações no projeto do Senado. Por causa disso, a votação na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada para que os senadores analisem o relatório. Eles também podem apresentar novas emendas. O relator da matéria, senador Valdir Raupp, acatou algumas sugestões da Câmara, como a limitação do número de fiscais nas sessões eleitorais. Serão apenas 2 de cada partido ou coligação. Mas ele retomou propostas originais do Senado, que haviam sido derrubadas pelos deputados. Entre elas, a permissão para que o TSE faça campanhas para incentivar a participação feminina na política e a obrigatoriedade da aplicação mínima de 10% dos recursos do fundo partidário na criação de institutos de educação política. Os senadores prometem fazer novas mudanças para melhorar o texto que chegou da Câmara dos Deputados. Eu entendo que algumas mudanças que foram feitas na Câmara pioraram o projeto, especialmente a capacidade limitada que os candidatos vão ter para a contratação de cabos eleitorais, a garantia de possibilidade de contribuição para as campanhas por parte de concessionários de serviços públicos e associações empresariais. Acho que isso é muito ruim. Não votei no primeiro texto, não votei hoje, não voto esse texto. Acho que menosprezar a inteligência das pessoas, tentar passar a ideia de que estamos fazendo reforma política no Congresso. Tudo indica que na próxima semana a gente deve estar liquidando essa matéria. Não é a reforma dos sonhos, mas foi o possível de ser feito neste momento para aprofundar um pouco mais a partir do próximo ano. E hoje o STF julgou inconstitucional um artigo de outra mini-reforma aprovada pelo Congresso em 2009. Ela determinava a impressão do voto a partir do ano que vem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que isso seria uma violação do direito do eleitor ao sigilo. A medida já estava suspensa provisoriamente e hoje foi julgado o mérito. 9 ministros acompanharam a decisão da relatora Carmen Lúcia, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.